esse índice de 15,14,77. Esses atletas já nadaram algumas vezes abaixo dessa marca, então muito possível mesmo a gente ter 2 representantes nos jogos nos 1.500 no masculino. Por enquanto, não temos ninguém. Começando agora, portanto, 1.500 metros, estilo livre, prova masculina, final internacional. Na realidade, a série mais forte, o equivalente a uma final internacional com um estrangeiro, o Carrizo. Nas raias amarelas, Brandon acima e Lucas abaixo. Repetindo o índice, a meta, o tempo a ser superado, baixado, de 15 minutos, 14 segundos e 77 centésimos de segundo, Alexandre Puciel. O Brandon é o atual recordista brasileiro, ele bateu o recorde nos Jogos Pan-Americanos no ano passado, quando ele foi medalha de bronze, 15:11:70, e ele na época, ele começou a prova de forma muito lenta. Hoje a estratégia vai ser essa, vai tentar passar um pouquinho mais forte. O Brandon normalmente ele demora para entrar na prova, mas a estratégia trabalhada foi exatamente essa, tentar crescer um pouco mais, atacar desde o princípio. Vai, portanto, para você, fazendo o meu dever de casa, eu recuperei uma frase que eu anotei, abri aspas, para Mariana Brochaga, falando dos 3 tiros de 500 metros. Portanto, para a gente fazer a comparação, eles funcionam como um reloginho, isso é impressionante. Parcial dos 100 metros iniciais da prova. Na raia número 6, Miguel Valente, ele sim que venceu a prova dos 400. Caiu Miguel, portanto, na primeira colocação depois de 100 metros. Mas o Brandon já passou 58,74. Ele já passou 7 décimos mais rápido do que é feito em Toronto, 59,49. Ele foi o terceiro. O Miguel Valente, nesse momento, tem a liderança, seguido de perto. Olha o Guilherme Costa aí, nadador do Unisanta, em segundo, 58,46. A gente pode até ficar prestando atenção, ver se o Brandon muda um pouco a estratégia de prova dele, né? Porque ele costuma começar muito lento a prova e aí vai crescendo a cada parcial dos 500 metros. A gente vê que, por enquanto, ele já está adotando uma estratégia diferente, não está deixando o Miguel abrir muito ali pela raia número 6. O Brandon, para quem não lembra, no Troféu Amarelenque do ano passado, quebrou o recorde sul-americano que pertencia a Luiz Rogério Arapiraca, né? E depois melhorou ainda mais a sua marca brasileira durante os Jogos Pan-Americanos, quando terminou com a medalha de bronze. Em destaque agora, a virada dos 200 metros iniciais, continua, portanto, na frente, o terceiro de baixo para cima, ou para ficar ainda mais fácil a identificação, o primeiro abaixo da raia amarela, o Miguel Leite Valente, a liderança ainda é dele, segunda colocação agora, lá no alto na raia amarela, para o Brandon. Miguel Valente 1,58,96, o Brandon 1,59,73. Os dois abaixo do que é o ritmo do parcial do recorde brasileiro, que é 2,01,37. Até uma explicação rápida de como é que funciona esse esforço. É como se você tivesse um carro flex, né? Você tem a gasolina do carro flex, você tem o diesel, que é utilizado, o óleo do carro, e também tem o álcool. Então a parte inicial da prova é o álcool, ele tem que utilizar esse álcool, porque a gasolina vai ser utilizada no final. Se ele não usar o álcool no início, ele não pode usar o depois. Por isso a estratégia foi, força um pouquinho mais, porque você tem gasolina para fechar essa prova. É aquele famoso também pegando no tranco, né? Ele vai aquecendo durante a prova, vai entrando na prova, vai se sentindo bem, pegando sempre água. A gente pode sempre notar que os fundistas quase não batem perna, né? Porque a musculatura da perna, da coxa, é uma musculatura muito grande, então que faz você gastar muita energia. Então eles levam praticamente a distância toda no braço. E olha, Miguel Leite na primeira colocação, agora com 1,3 segundos de vantagem em relação ao Brandon Almeida. O Miguel, portanto, você vê, se destacando 2 raias acima na raia amarela superior. O Brandon na segunda colocação, disputa em aberto para a terceira colocação depois de 300 metros dos 1.500. E o ritmo é forte. Para os 3 primeiros colocados é muito forte. Olha, o Miguel Valente 2,59,96, o Brandon 3,01,32 e o próprio Luiz Rogério Arapiraca, que normalmente não passa tão forte, 3,02,10. E até porque eles sabem que esse índice olímpico é possível, né? Que alguns atletas já nadaram abaixo dessa marca de 15,14,77. E isso é muito bom, esse nível forte desde o início da prova. Um vai puxando o outro. Grandes chances da gente ter 2 atletas conquistando essa marca. E infelizmente os 2 atletas, não pelos 2 atletas naturalmente, a gente queria que fossem 3 vagas, mas nas 2 vagas preenchidas nos 50 livres, sem a presença de César Cielo, nosso campeão olímpico, tricampeão mundial, conseguiu recuperar, entrar nesse grupo, pequeno grupo, nesse limite de 2 por atleta nos 50 livre de manhã nas eliminatórias, mas o Ítalo recuperou a sua condição, é o segundo brasileiro, além do Bruno Fratos, também classificado nos 50 livre. O Brasil não terá César Cielo, daqui a pouco a gente vai repetir isso, nosso, digamos, pós-jogo, no encerramento
da natação do Maria Lenk. A gente tem andamento 1.500, logo depois a prova dos 800, a gente vai falar mais, vai recuperar a prova e a entrevista também emocionada dele, logo depois da prova de César Cielo. Se mantém o parcial de 1:00 para os 3 primeiros colocados. O Miguel Valente passou os primeiros 400 metros 4:00,77, o Brandon em segundo 4:03,00 e Luiz Rogério Arapiraca 4:04,06. E Mariana, é um tipo de natação, prova de distância importante na formação de cada nadador, essa prova dos 1.500. É sim, quando a galera é mais jovem, né, todo mundo quer fugir dessa prova de 1.500, 800 no feminino, as provas de 400 medley, 200 borboleta, porque são provas que você precisa treinar demais realmente, né? Você tem que ter uma bagagem muito grande para treinar, para competir essa prova dos 1.500, então você vai peneirando bastante, muita gente vai fugindo, ainda mais quando a gente tem grandes ídolos como o próprio César Cielo, né, que nada 50 metros, o Bruno Fratos, o Thiago Pereira, que nada provas de 200, então eles se espelham também nesses ídolos e essas provas a gente acaba ficando um pouquinho mais carente de grandes resultados, mas o Miguel vem muito bem até agora nessa prova. A virada dos 500 pro Celso. É, 5:01,64, ele mantém um 00.9, é um 00.9 esse último parcial. Seu primeiro terço da prova, 5:1,64, minha gente. Nós estamos aí em ritmo não só de recorde brasileiro, mas de recorde sul-americano. Virada, portanto, do Miguel para 550 metros, 5:32,07. Ele tem uma vantagem bem razoável de 3 segundos em relação ao agora segundo colocado, que é o Brandon. E o recorde sul-americano foi quebrado há poucos dias, né? No dia 3 de abril, durante o Campeonato Sul-Americano, disputado em Assunção, no Paraguai, pelo atleta do Equador, o Esteban Enderica, com 15:08,57. Atenção, portanto, esse tempo. Seria um tempo maravilhoso para recorde, mas principalmente para índice, para obtenção do índice. Repito, 15:14,77. Já estamos quase que na segunda parte da prova. Mais uma virada, mais uma passagem agora do Miguel para 600 metros. 6:02,07, olha, muito bom o parcial do Miguel, ele continua na casa do 1:00. O Brando tem a segunda colocação e nesse momento o Guilherme Costa do Luiz Santa passou o Luiz Rogério, passa a ocupar a terceira colocação. O Miguel que já venceu nessa competição, a prova dos 400 livre, mas sua especialidade é mesmo a prova dos 1.500 que a gente está acompanhando, vem muito bem até agora, num ritmo muito forte. Vamos ver até quando ele consegue segurar esse bom ritmo. Mariana Brochato, como é que o atleta faz para não se perder na conta de uma prova como essa de 1.500? Em piscina longa fica tranquilo, né? A gente pode até ver também na próxima virada, não nessa virada que ele vai dar agora, mas a do outro lado, a gente tem os juízes ali que eles ficam com uma plaquinha também. Antes do atleta cair na água, ele avisa para o juiz que está do lado dele para onde ele quer que o juiz do outro lado da piscina mostre essa plaquinha, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Eles apontam, então o juiz do outro lado da piscina já sabe onde vai mostrar. Caso alguém se perca, é só levantar um pouquinho a cabeça ali depois da virada para ver quantas voltas vão faltar para o final. É para esse lado que ele está arrumando, nadando nesse momento. Portanto, ele, Miguel Valente, do Minas, forte na prova, liderando de ponta a ponta, vai se aproximando da metade, exatamente da metade dos 1.500. É isso mesmo, Cláudio. Essa virada é muito importante. Exatamente a metade da prova nós vamos ter uma noção exata de como está o ritmo do Miguel. Olha lá, ó. 7:33,58. É ritmo de recorde brasileiro e sul-americano. Tem um ritmo de 15:07, né? 15:08, se ele exatamente dobrar nessa primeira metade da prova. Miguel Valente com quase 2 corpos de vantagem, ainda na segunda colocação, Brandon. Acima do Brandon a gente tem o Carlos, forte ali o argentino, o único estrangeiro da prova, e o Guilherme abaixo do Miguel, os dois brigando pela terceira colocação. E o Miguel já percebeu que ele está bem na competição, né? Ele venceu os 400 livres, ficando a praticamente 1 segundo do índice na prova. Sua especialidade é essa, então ele cai com uma motivação ainda maior, sabendo que está bem, que o trabalho foi bem feito, numa piscina olímpica, que tem tudo para conquistar essa marca de 15:14,77. Essa foi a virada dos 800 metros, foi a primeira vez em 800 metros que ele saiu da casa do 0:00. Foi 1:01,02. Muito bom o parcial do Miguel, aí faltam 700 metros, tem a liderança. Exatamente, a gente está fazendo aquela dobra dos 750 metros da metade para 15,6, 15,7, o índice é de 15,14, quer dizer, eles têm uma gordurinha em relação ao índice de 7, 8 segundos, quer dizer, se perderem 1 segundo em relação à primeira metade a cada 100 metros, o que não deve acontecer, ainda assim seria suficiente para baterem e chegarem no índice, né, à frente do índice. E o Miguel colocou praticamente 2 corpos de vantagem em cima do Brandon, que vem na segunda colocação por enquanto. É uma vantagem muito boa, mesmo sabendo que o Brandon tem um final de prova sempre muito forte, principalmente o terceiro terço, né, dessa prova, os últimos 500 metros. Com
essa vantagem do ritmo que o Miguel vem vindo, vai ser muito difícil realmente perder essa medalha de ouro. Olha lá, 9:05:05 foi o parcial do Miguel. Nos 900 metros, quando o Brandon bateu o recorde brasileiro nos Jogos Pan-Americanos, ele passou na casa de 9:11:24. Tem uma gordura boa aí, tem que lembrar que o Brandon fecha demais. O Brandon fecha com 58, que é final assim de Gregório Paltrinieri, que é campeão mundial. Exatamente, em relação ao pódio dessa prova no Mundial da Rússia, o italiano Paltrinieri, o americano Jagger e o canadense Cochrane, vice-campeão olímpico, agora medalhista de bronze. Sun Yang é campeão olímpico com recorde mundial há 4 anos. Miguel Valente na frente. E a gente sabe que o Brandon também está muito bem preparado, né? Nadou novamente abaixo do índice para os Jogos na prova dos 400 metros, garantindo a sua vaga para sua estreia em Jogos Olímpicos. Ele que fez treinamento em altitude esse ano também, treinou com alguns atletas italianos. E a gente viu, ó, que ele já vem crescendo na prova também, já está aumentando a sua frequência de braçada. Daqui a pouco, na mesma imagem, você já começa a ver limite lateral, esquerda, à esquerda da sua imagem. Ele vem exatamente para 2/3 de prova. A parcial dele de 10:06:22, se a gente dividir, seria 5:03. Iria para quase 15:10, quer dizer, ele ficaria 4 segundos abaixo do índice. Ele e o Brandon se acelerar também. Brasil com boa chance, a parte final a menos de 500 metros para os 1.500. Brasil pode classificar 2 atletas para as Olimpíadas nessa prova. Olha, muito bom o parcial. Os 500 metros do Miguel haviam sido 5:1:64, no 10:06:22, ou seja, ele nadou na casa dos 5:04 para esse segundo 500 metros. Ou seja, aí vai nadar, digamos que ele repita esse 5:04, nós estamos falando na casa de 15:10. E aí sim, sai o índice olímpico para o Miguel Valente. O Brandon, nesse 1.000 metros, passou 10:10:00, sabendo o final de prova dele, ele também consegue fechar. E aí sim, como a Mariana disse desde o início, ter 2 nadadores classificados para a Olimpíada. O Ciel de Mariana Brochado, está na hora de apertar aquele botãozinho flex agora, de trocar o combustível. 400 metros finais se aproximando. É a virada, portanto, para 1.100 metros, faltando 400 dos 1.500. O tempo mais uma parcial. Miguel Valente vai acelerando cada vez mais. Tenta a recuperação, Brandon. Na verdade, não é uma disputa de um contra o outro, e sim contra o relógio. O índice 15:14:77 é tempo dos 2 brasileiros, o Miguel e o Brandon, de classificação para as Olimpíadas. O Miguel 11:07:41, 1:01:19. Agora, sabe quem foi que agora aconteceu? O Brandon está com um parcial melhor. Ele começa a crescer 11:11:18, mas fez 1:1.1. O Brasil tem 28 atletas classificados para as Olimpíadas, novo recorde da natação brasileira, anterior de 1 a menos, 27, e em 2008. O Brandon, se classificar, na verdade vai para mais uma prova, ele já está classificado, mas o número pode subir. Seria a primeira prova na qual estaria classificado Miguel Valente. O número subiria para 29 atletas. Os 2 corpos de diferença vão diminuindo um pouquinho. É a chegada, portanto, para 1.200 metros, só 300 metros finais. 80% da prova já ficando para trás. O índice 15:14:77. 12:08:84, 1:1.4. E olha o Brandon, hein? Olha o Brandon chegando. 12:12:84. Ele nadou para 1:01:6. O Miguel perder essa prova é até difícil. Na verdade, não é uma disputa, eu repito, um contra o outro. Sim, contra o cronômetro, o relógio, o índice de 15 minutos, 14 segundos e 77 centésimos de segundo. A galera começa a se agitar no estádio aquático. E é bacana ver a participação da torcida, né? Dessas pessoas que vieram aqui como convidados, que receberam convites aí. Alguns atletas, né, receberam convites para seus familiares. Tem muita gente que foi convidada pela organização também. Ver a participação numa prova tão longa, né, que a gente não tem muita tradição, como a prova dos 1.500. Muito bacana. Isso é um incentivo muito grande para os atletas e eles conseguem escutar, sim, todo esse barulho. 1.300 metros se aproximando, faltariam, portanto, 200 metros, aproximadamente 2 minutos e 2 para cada um deles. Na verdade, talvez até um pouquinho menos, porque eles começam a acelerar, é hora de trocar o combustível, de acelerar mais, e no ritmo da gasolina acelerar muito. 13:10, se eles fizerem para 2:02 esse finzinho, vai para 15:12, 15:13, um índice 15:14:77. Os 2 no ritmo, passou Miguel Valente 3:10:29, o Brandon tem que dar uma crescida, virou 13:14:72. O Brandon tá ficando um pouquinho para trás. Finzinho de prova, portanto, não vai perder mais, é liderança de ponta a ponta, mandando bem demais do Minas Tênis Clube. Miguel Valente vai se classificar para as Olimpíadas, vai ser o 29º brasileiro classificado. Brandon tenta
recuperação. Lá no alto a gente tem o Carrizo da Argentina na terceira colocação. É a virada dele nesse momento a 3 voltas, a 3 piscinas. Uma volta completa e meia a 150 metros, quem sabe, do índice para os jogos. E na próxima virada eles vão escutar aquele famoso sininho, né, que indica os últimos 100 metros de prova, e aí vai ter que encaixar aquela pernada de 6 tempos, vai aumentar a frequência de braçada. Já treinou muito mais do que esses 1.400 que ele nadou até agora. Vamos fazer um sobe-som, curtindo o barulho, o incentivo da torcida no estádio aquático. Pode pintar mais um índice para a natação brasileira. 14, 12, 24, tá em grande ritmo aí de fazer o índice. Olha o Brando, 4,71 atrás, virou 14, 16, 95. Para salvar o Brando, é só daqueles finais malucos de 58, baixíssimo aí, para conseguir essa vaga. Muito difícil pro Brando levar, tá tudo no caminho pro Miguel. O Miguel tem que voltar até 1,2 baixo no máximo para conquistar esse índice. Olho no relógio, portanto, o índice é de 15 minutos, 14 segundos e 77 centésimos de segundo. Ele vai fazer a última virada de 1.450 metros, tem que voar na prova nesse momento. É a chegada da prova, menos de 150 metros, menos de 50 metros, está voando. Brando também na raia amarela superior. Os dois na parte de baixo, Miguel acima o Brando. A galera faz barulho. No alto do seu vídeo você já consegue ver se aproximando Brandon, Miguel Leite Valente, Brandon Pierre Cruz de Almeida. Os dois melhores da prova tem que ser abaixo de 15, 14 e 77. Estão a menos de 10 segundos, o Brandon pode até conseguir a vitória, acelerando demais, que fim de prova dele. Brandon, Miguel vai vencer, atenção ao tempo, 14,77, ele consegue o índice! Os dois classificados para as Olimpíadas, 15, 14 e 40 do primeiro Miguel, Brandon 15, 14 e 58, com 2 décimos apenas de margem. Os dois brasileiros classificados para as Olimpíadas. Brandon na segunda colocação para mais uma prova. Miguel classificado para os 1.500 nos Jogos Olímpicos. Parece não acreditar. Miguel é o 29º nadador do Brasil a se classificar para as Olimpíadas. Que prova na seletiva, no evento teste. Uma chegada emocionante, uma prova resolvida praticamente na batida de mão depois de 15 minutos e com uma margem pequenininha. Os dois, o Miguel e o Brandon, classificados para os Jogos. Emocionante, o estádio todo de pé aplaudindo, sensacional. E a gente antecipou, o Brando tinha que fazer aquela loucura de fechar, não, ele fez muito mais, ele fechou para 57, 73, é um final de prova impressionante. O Brasil vai ter 2 nadadores no Rio 2016. A gente não tem nadador nos 1.500 em Olimpíada desde 2000. Olha, essa prova já deu até medalha para o Brasil, Tetsuo Okamoto. Quem sabe não sabe aí, essa garotada nova chegando, 2 nadadores na Olimpíada, sensacional, grande prova. Ah, que bacana, né? Muito bacana, realmente. O final de prova sempre do Brando, eu não sei o que ele guarda, onde ele consegue guardar essa energia para esse final de prova. Depois de nadar 1.450 metros, ele encaixa uma pernada, uma frequência de braçada, foi comendo aos pouquinhos ali o Miguel, foi tirando aquela vantagem de 2 corpos que ele conseguiu imprimir praticamente dos 500 metros até os 1.400. Mas que final de prova e principalmente que resultado bacana, com 2 atletas conquistando esse índice de 15, 14 e 67. Tem que comemorar demais ali o Miguel, a gente vê toda a vibração dele, muito bacana. Ele que ficou muito próximo do índice do Mundial do ano passado, tá aí, 29º atleta brasileiro classificado para os Jogos Olímpicos, o 14º a fazer a sua estreia. Olha, 15, 14 e 77, Miguel vencendo com o índice com 15, 14 e 40, quer dizer, 4 décimos de segundo, quase de margem mínima. Brandon Almeida quase vencendo a prova com 15, 14 e 58, ele ficou a